Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou fazer uma análise atualizada do XP-PR11, um fundo imobiliário de lajes corporativas que no último ano viu suas cotações caírem mais de 35% e mesmo assim ele ainda está com mais de 40% de desconto. E aí, será que o XP-PR11 está valendo a pena? Neste vídeo aqui eu vou levantar todos os pontos positivos e negativos para a gente chegar nessa decisão. Mas antes, caso você goste desse tipo de conteúdo, o convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba a notificação e não perca mais conteúdos como esse. Como eu não gosto de enrolar, vamos direto ao ponto falar do XP-PR11. Ele teve seu início em dezembro de 2019, então está aí no mercado há quase 3 anos, é gerido pela XP e administrado pela Vortex, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de administração de 0,95% a 0,75% ao ano, em regra de cascata conforme o regulamento do fundo. Temos também uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. Para quem não sabe o que é benchmark, nada mais é do que uma rentabilidade-alvo. O fundo não garante isso, mas ele busca entregar pelo menos o IPCA mais 6% ao ano. E o que passar do IPCA mais 6% ao ano, ele cobra uma taxa de 20%. E por enquanto, para mim, está bem tranquilo. Agora vamos entrar no primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar, que é a respeito da liquidez. Quantas negociações tem as cotas do fundo imobiliário e posteriormente eu sempre gosto de comparar a performance do fundo versus o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o nosso índice de fundos imobiliários e na minha opinião, para um fundo ser bom, ele tem que ao menos superar o IFIX. E perceba que o fundo tem mais de 70 mil cotistas, então eu já espero que o fundo tenha uma boa liquidez, ou seja, várias negociações. E para a gente olhar isso, eu sempre olho o volume médio diário de negociações, porque, ao meu ver, para um fundo ter uma boa liquidez, ele deve ter um volume médio diário de mais de R$1 milhão. E veja que no decorrer do tempo, quando a gente olha aí o histórico do fundo, na maioria do seu período, ele vem sendo negociado, tem aí uma liquidez média diária superior a R$1 milhão. Então temos aqui o nosso primeiro ponto positivo. Vendo então agora a respeito da rentabilidade, comparando aí o valor de mercado do fundo mais os dividendos versus o IFIX, a gente tem o seguinte: quando ele começou na Bolsa de Valores, ele até veio superando o IFIX, mas logo em seguida veio o quê? Veio pandemia. E mesmo que ele tenha tentado brigar aqui para superar o IFIX, acabou que ele ficou abaixo do IFIX, mas não é somente ele, Vários fundos imobiliários ficaram abaixo do IFIX. E como esse fundo aqui é um fundo de laje corporativa que está sofrendo bastante aí, tem sofrido bastante, principalmente por causa da pandemia, temos aí a questões também do home office, ele está sendo negociado abaixo do IFIX. Então temos aqui o nosso primeiro ponto negativo. E agora que temos um ponto positivo e um ponto negativo, vamos mergulhar dentro do portfólio do fundo imobiliário. A gente já sabe que ele é de lajes corporativas, então vamos ver em quantos ativos que ele possui participação. E logo vemos que praticamente todo o recurso do fundo está alocado em imóveis. Veja aí, 98% dos investimentos do fundo estão alocados em imóveis e 2% estão alocados aí em renda fixa. E veja, isso aqui é um dado bem importante, lembre-se disso aqui, porque ele possui 100% dos seus contratos típicos. Isso aqui eu vou levar em consideração quando a gente ver a respeito das dívidas do fundo imobiliário. Então lembre disso aqui, 100% dos contratos do fundo são típicos. Mas vamos ver aqui em quantos imóveis que ele possui participação. E veja que ele possui participação em 6 imóveis, 6 ativos. Aqui está o restante dos imóveis do fundo. Temos aí 6 ativos, todos eles localizados em São Paulo, sendo que esses ativos estão locados para 18 inquilinos. E temos aqui para você os inquilinos principais do fundo imobiliário. Temos aí a Shopee, temos a Merck, temos aí a Cielo, temos a HP e temos também a Netflix. De vários setores da economia, conforme você está vendo aí, de vários setores da economia. Sendo os contratos, entrando aqui agora nos contratos, temos que 31% estão indexados ao IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, e 69% estão indexados ao IGPM, que é muito conhecido por ser o índice de inflação do aluguel.
E veja, ó, que os contratos, pelo menos aí em sua maioria, 81% estão vencendo de 2025 em diante. E é muito bom a gente ficar atento às datas de vencimento desses contratos, porque quando a gente vê aí a vacância do fundo imobiliário, ó, atualmente está em 48% de vacância, ou seja, praticamente metade dos imóveis do fundo imobiliário não tem ninguém alugando. E veja, ó, que isso perdura há algum tempo. E essa vacância se agrava quando a gente vê que o fundo está extremamente endividado. Ao menos essa é a minha opinião, né? O XPPR11 está bem endividado. Porque veja, entrei aqui no informe mensal do fundo imobiliário do mês de setembro de 2022, porque foi o último, né, que o fundo aí soltou no mercado. Vamos lá na parte de passivos e olha só o que a gente tem. Temos aqui uma dívida de 384 milhões de reais de obrigações por securitização de recebíveis, ou seja, o XPPR11 emitiu CRIs. Mas agora vamos ver se o fundo está bem endividado, porque às vezes ele possui um patrimônio tão grande que isso aqui para ele é insignificante. Então eu vou pegar aqui a calculadora e vou colocar, ó, 384 milhões 68.945 reais e 69 centavos e vou dividir pelo total de ativo que o fundo imobiliário possui. Ó. Vamos lá, olha só aqui a quantidade de ativo que ele possui, 940 milhões de reais. Então veja, ó, que eu vou pegar aquele número e vou dividir por 940 milhões 334.446 reais e 61 centavos. Vamos multiplicar por 100 para a gente achar aqui um percentual. Temos aí um grau de alavancagem superior a 40%. E na minha opinião, para um fundo ter uma dívida, né, uma alavancagem tranquila, esse percentual não pode ultrapassar os 20%. Mas lembre-se, essa é a minha opinião. E para mim, quando um fundo supera 20% de alavancagem, na minha opinião, ele está com alavancagem alta. E como esse fundo está com mais de 40% de alavancagem, na minha opinião, ele está com dívida extremamente alta. Vamos então ver a respeito do seu valor patrimonial, que aqui é outro ponto negativo, porque ele está desvalorizando com o passar do tempo. Perceba, ó, que em novembro de 2019, o fundo começou com R$100 por cota e atualmente está valendo aí, ó, R$ 75,65 por cota, tendo aí um decaimento, né, do seu valor patrimonial. Já em relação aos seus dividendos, veja que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 5,45, o que dá um dividend yield de mais de 12%. Mas isso aqui não é porque o fundo imobiliário está pagando dividendos, né, extremamente altos. Muito pelo contrário, porque quando a gente vê aí, ó, o histórico do fundo, né, a partir aí da cotação do fundo, só em 2022 ele caiu, ó, mais de 35%. E no último ano temos aí um acumulado de também mais de 35%. Então é por isso que aqui está aparecendo um dividend yield alto, porque o fundo, né, caiu aí as suas cotações. E o que é aqui o dividend yield? Como é que a gente calcula, né? A gente pega ali os dividendos pagos nos últimos 12 meses e divide pelo valor da cotação atualmente. Então, não vá se iludindo a respeito desses dividendos aqui do fundo imobiliário. Quanto ao seu preço, temos aí, ó, o seu valor patrimonial por cota, a gente já viu, R$ 75,65, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 43,54, ou seja, temos aí um desconto de aproximadamente 42%. E agora que você já viu todos os dados mais relevantes a respeito do XPPR11, vou compilar aqui para você os pontos positivos e negativos desse fundo imobiliário para a gente ver se o XPPR11 vale a pena. Vou começar aqui, né, pelos pontos positivos. O primeiro, o XPPR11 possui uma boa liquidez, afinal ele tem mais de 70 mil cotistas, então se você quiser comprar cota ou vender cota do fundo imobiliário, você consegue fazer isso de forma extremamente rápida. Nosso segundo ponto positivo é que ele é multi-multi, ou seja, possui participação em 6 imóveis locados para 18 inquilinos. O nosso terceiro ponto positivo é que quando a gente vê aí os dividendos pagos nos últimos 12 meses, temos aí um dividend yield superior a 12%.
mas não se iluda em relação a isso aqui, eu te mostrei o porquê. As cotações dele, né, caíram bastante. No último ano caiu mais de 35%. Vamos agora ao outro ponto positivo que tem relação justamente ao seu preço. Quando a gente pega o seu preço atualmente e divide pelo seu valor patrimonial, temos aí um desconto de aproximadamente 42%. Veja que esse desconto é mais ou menos o percentual que o fundo imobiliário tem de imóveis vagos. Isso é muito importante, porque se o fundo começa a alugar ali aquele espaço vago, veremos aí, logicamente, né, as cotações do fundo valorizarem. Agora vamos para os pontos negativos, porque eu sempre gosto de mostrar, além dos pontos positivos, também os pontos negativos. O primeiro é que esse fundo imobiliário não vem superando o IFIX. Mas infelizmente, né, ele começou ali em 2019 e logo em 2020 a gente teve aí pandemia. Esse fundo aqui não acabou escapando disso. O nosso segundo ponto negativo é essa desvalorização no valor patrimonial do fundo imobiliário. Você viu, saiu ali de R$100 para os atuais R$75 por cota. O nosso terceiro ponto negativo, na minha opinião isso aqui é o mais negativo, é que ele está bem endividado. Quando a gente vê aí o grau de alavancagem dele, né, a gente pega ali a dívida e divide pelo total de ativo que o fundo possui, temos aí um percentual superior a 40%. E na minha opinião, para um fundo ter uma alavancagem alta, tem que ser ali superior a 20%. E esse fundo está ao dobro, né? Mais aí do que 40%. E isso se agrava quando a gente vê aí os contratos do fundo, porque conforme eu falei, pedi para você gravar sobre isso, né? 100% dos contratos do fundo são típicos, então a gente não tem aquela segurança do inquilino ficar ali até o final. Se ele quiser sair, ele pode sair, paga ali uma pequena multinha e sai tranquilamente. E outra coisa que agrava também as dívidas do fundo é porque ele está com 48% de vacância. E cara, sinceramente falando, ele já está com essa vacância alta há algum tempo. E agora eu vou dar a minha opinião. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E na minha opinião, o XPPR11 não vale a pena. Claro que se ele começar a alugar ali aquele percentual que está vago, você vai ganhar aí, além desses dividendos, a valorização da cota. Mas na minha opinião, o risco-retorno desse fundo aqui acaba que não compensa. Mas se para você vale a pena investir no XPPR11, comenta aqui embaixo para mim. Eu gosto bastante dessa interação entre nós. É isso, fico por aqui. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse e nos vemos no próximo vídeo.